Bem-vindos! Sou a Tatiana e você está dentro do Invisível. Vou ler hoje o resumo do 5º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 5 Mu, o Império do Sol. O início da colonização deu-se quando Mu, a mãe pátria, começou a sofrer uma expansão demográfica, e seus grandes navegadores ambiciosos e empreendedores descobriram novas terras. Esses novatos emigrantes de Mu chamavam-se Maias. Todos aqueles que saíram da mãe pátria, para onde quer que fosse, eram assim denominados. Essa colonização deve ter começado pelo menos 70 mil anos antes da submersão de Mu, porque existem tabuinhas naacaus no Oriente que descrevem como os irmãos santos trouxeram a religião e as ciências da mãe pátria para as colônias, abre aspas, há mais de 70 mil anos, fecha aspas. Uma dessas colônias teria tido uma população de, abre aspas, mais de 35 milhões de almas, fecha aspas. Tudo indica que essa imigração teve duas direções principais, incluindo muitas direções secundárias e retornos, uma na direção do leste e outra para o oeste. É conhecida apenas aquela da colônia maia do delta do Nilo no Egito, que remonta a 16 mil anos. Os colonos vindos de Mu para leste se estabeleceram no que é hoje a costa oeste da América do Norte e da América Central, e os que seguiram para o oeste se instalaram no leste e sudoeste asiáticos. As colônias possuíam um símbolo, um sol elevando-se no horizonte, sem raios. Quando uma colônia havia evoluído em grau suficiente para se autogovernar sob a soberania de Mu, tornava-se um império colonial e era nomeado um chefe ou governador. O símbolo mudava e o império passava a ser representado por um sol com raios, subindo no horizonte. O chefe ostentava o título de, abre aspas, filho do sol, fecha aspas, o que significava que era súdito ou filho de Mu, abre aspas, o império do sol, fecha aspas. Muitos estudiosos da antiguidade notaram que os reis e imperadores dos tempos antigos adotavam o título de, abre aspas, filho do sol, fecha aspas, mas foram sempre incapazes de explicar o motivo. O brasão real de Mu nos revela que toda a humanidade da Terra estava sob seu domínio. Mu era dona de todo o globo, e isso é confirmado pelo Codex Cortesianus, no qual Mu é chamada de chefe. As tradições informam-nos que quando Mu se tornou um império, o chefe hierático foi escolhido para se tornar rei ou imperador. O chefe hierático
representava a divindade no ensino religioso. O sol, chamado Ra, era o símbolo coletivo e o mais elevado da divindade, e, portanto, o símbolo do, abre aspas, Rei dos Reis. Escolhido para ser rei, o chefe hierático tomava o título de Ra, símbolo tanto do sol como do monarca. A ele era acrescentado o nome da terra de Mu, sendo o rei chamado Ra-Mu ou Sol-Mu. Assim, foi dado um novo nome à terra, que é chamada de Império do Sol. Não se sabe em que data foi fundado o Império do Sol. Foram localizados reinos e impérios sob a sua jurisdição além de 35.000 anos atrás. Ao que parece, à medida que as várias colônias da Mãe-Pátria cresciam e se tornavam bastante poderosas para se governar a si próprias, eram transformadas em impérios ou reinados, mas sempre sob o domínio da Mãe-Pátria, não passando a terra toda de uma só família com um único chefe. Quando isso acontecia, o primeiro rei pertencia à família real de Mu, ou podia ser, em alguns casos, eleito. Não obstante, o novo rei recebia o título de Filho do Sol, o que não significava que ele fosse filho do astro celeste, mas sim da dinastia do Sol, do Império do Sol, ou filho de Mu. Valmiki, o antigo historiador hindu, diz ao falar dos trabalhos dos maias na Índia, abre aspas, antes que o sol surja no horizonte, fecha aspas, querendo dizer com isso que a colônia hindu havia se transformado num império. Quando a colônia maia do Deccan, na Índia, foi transformada em império, o primeiro rei se chamou Rama. Seu emblema era o sol levante surgindo no horizonte. Ele tinha o título de Filho do Sol. O sol levante é atualmente o emblema de várias nações, entre as quais o Japão, a Pérsia e certas repúblicas da América Central. Para diferenciar o sol poente do sol levante, os antigos tinham o costume de representar o segundo com raios e o primeiro na forma de um simples disco. Após o desaparecimento trágico de Mu, toda vez que se representava Mu com o sol, era invariavelmente na forma de um sol poente. Estudemos agora os colonizadores que seguiram para o leste. Havia, sem dúvida, duas correntes principais, tendo a primeira deixado um rastro pontilhado de numerosos escritos e vestígios. Ela saiu de Mu, passou pela América Central e o Yucatán, depois pela Atlântida, e daí para o Mediterrâneo, e Ásia Menor para terminar nos Dardanelos, no extremo sudeste do Mar Negro. Uma ramificação saindo da costa oeste da América deixou vestígios até no Chile, enquanto que uma outra, partindo da costa leste da América Central,
é observada até na Argentina. Uma terceira ramificação tomou a direção nordeste para terminar na Escandinávia. A partir da Atlântida, vemos caminhos divergentes seguirem para o sudoeste da Europa e noroeste da África, bem como para o Mediterrâneo. A última dessas colônias mediterrânicas foi para o delta do Nilo, o Baixo Egito. Tudo isso está compreendido no que chamo de corrente leste-norte. A outra corrente do leste não deixou escritos, apenas vestígios e um mapa. Ela saíra do sudoeste da Mãe-Pátria para se dirigir à América do Sul, passando pelos canais da costa oeste no Mar Amazônico. Atualmente, pântanos amazonenses, para atravessar em seguida o oceano e terminar na África Ocidental, após uma escala no sul da Atlântida. Esses colonizadores pertencem às raças negras ou negroides. Possuem também primos afastados na Melanésia, no sudoeste do Pacífico. Mas entre eles havia também uma raça branca, os caras ou carianos, que se tornaram os gregos atuais. No Nordeste, finalmente, uma terceira corrente colonizadora não foi além da América do Norte, Nevada e México, e na América do Sul, no Peru, onde encontramos vestígios de canais mencionados antes, no cimo da Cordilheira dos Andes, próximo do Lago Titicaca. Os vestígios de povos extremamente antigos foram encontrados do Alasca até o Cabo Horn. E um fato se impõe: nenhum vestígio humano foi encontrado próximo do litoral. Nos estados do oeste americano, encontramos vestígios de 3 ou 4 civilizações, as quais, com exceção de uma, foram destruídas por cataclismos e a última pelo levantamento das montanhas rochosas. O Utah, Nevada, Novo México, Arizona, Colorado, o México e a América Central são, para a arqueologia moderna, um dos campos de ação mais fecundos. Os Quetzals, que foram o primeiro povo a ocupar uma parte da América do Norte, deixaram apenas tradições. Durante a minha viagem à América Central, soube dos índios que existiam ainda no fundo das florestas turfosas de Honduras e da Guatemala, as aldeias dos índios brancos e louros. O seu idioma é o maia, e eles afirmam ser descendentes daqueles que fugiram para as florestas quando o seu rei, Quetzal, foi vencido e deposto. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!